Quando você compra um carro, espera que o motor dure, não que exploda aos 20.000 quilômetros. Mas alguns motores são desastres esperando para acontecer. Falamos de falhas catastróficas, devoradores de óleo e defeitos de projeto tão graves que arruinaram financeiramente seus proprietários. O número 2 desta lista teve falha total do motor antes sequer de completar o amaciamento. Hoje vamos contar os 14 motores menos confiáveis jamais fabricados. Os que drenam sua carteira, destroem seu veículo e te deixam parado na estrada. Quer você esteja comprando um usado ou já possua um, isto poderia economizar-lhe milhares de euros. Vamos do ruim ao absoluto pior. Comecemos. Motor 14. Ford EcoBoost 1.0 3 cilindros 2012 a 2020. A Ford promoveu este pequeno motor como eficiente e revolucionário. A realidade é que era uma bomba relógio esperando para explodir. O superaquecimento crônico é resultado de uma refrigeração inadequada para um motor pequeno fazendo um trabalho grande. O bloco de cilindros de 3 cilindros em alumínio fino foi projetado para economizar peso, mas sacrificou completamente a durabilidade. Os proprietários relatam perda de fluido de arrefecimento sem vazamentos visíveis, apenas evaporação interna. A junta de cabeçote falha prematuramente, tipicamente por volta dos 60.000 quilômetros. O reparo custa entre 1.500 e 3.000 euros dependendo do dano acumulado. A correia de distribuição úmida, banhada em óleo, se rompe sem aviso prévio. Quando a correia falha, as válvulas se encontram com os pistões causando dano catastrófico. É um motor de interferência, o que significa que a quebra da correia destrói o motor completo. A substituição da correia deve ser feita a cada 100.000 quilômetros, mas muitos falham muito antes de chegar a essa cifra. O turbo sobrealimentando este motor tão pequeno gera um calor excessivo. As falhas do turbo são comuns entre os 80.000 e 120.000 quilômetros. A substituição do turbo custa 2.400 euros. O consumo de óleo excessivo é outro problema. Os anéis de pistão estão projetados inadequadamente. Os proprietários têm que adicionar 1 litro de óleo a cada 1.500 quilômetros. Motor 13. Nissan CVT transmissão JF11 e Jatco 2007 a 2017. Tecnicamente não é um motor, mas esta transmissão mata motores bons. A CVT Jatco está montada em milhões de Nissan, Altima, Sentra, Rogue, Murano e Pathfinder. A promessa era suavidade e eficiência. A realidade foram falhas catastróficas. A transmissão se superaquece durante a operação normal. O fluido ferve e perde suas propriedades lubrificantes. Os proprietários relatam vibrações estranhas, acelerações erráticas e perda súbita de potência. A correia metálica interna patina, se estica e eventualmente se rompe. A falha típica ocorre entre 60.000 e 100.000 quilômetros. A substituição da transmissão completa custa entre 3.000 e 5.000 euros. A Nissan estendeu a garantia em alguns modelos, admitindo tacitamente o problema. As ações coletivas forçaram a Nissan a agir, mas foi lento e insuficiente. A CVT superaquecida danifica o motor ao forçá-lo a trabalhar fora de seus parâmetros normais. O motor acelera a altas rotações enquanto a transmissão patina, criando calor excessivo em ambos os componentes. Motor 12. Fiat Chrysler 2.4 Tiger Shark 2013 a 2020. O 2.4 Tiger Shark Multi-Air apareceu em 2013 no Jeep Cherokee, Renegade, Dodge Dart Chrysler 200. A FCA o comercializou como eficiente, moderno e com tecnologia impressionante. O que não mencionaram é que eventualmente geraria uma ação coletiva de 8 milhões de euros. O problema é simples, mas extremamente frustrante. Consome óleo a um ritmo alarmante. Os proprietários relatam consistentemente queimar 1 litro completo de óleo a cada 1.000 quilômetros. Mas o pesadelo real acontece na rodovia. O motor contém 5,5 litros de óleo, mas quando cai abaixo de 3,5 litros, o motor decide que já teve o suficiente e simplesmente se desliga. Sem aviso, sem perda gradual de potência, apenas falha súbita do motor enquanto você está no tráfego a 70 milhas por hora. E essa luz de advertência de óleo em que todos confiam só se ilumina depois que o motor já se desligou. A causa raiz são os anéis de pistão defeituosos que não mantêm uma vedação apropriada, permitindo que o óleo deslize para a câmara de combustão onde é queimado. Os reparos tipicamente custam entre 3.000 e 6.000 euros.
Os problemas superficialmente aparecem entre 30 mil e 70 mil quilômetros, frequentemente logo após expirar a garantia. Que conveniente. Os proprietários ficam presos com reparos caros em veículos já depreciados. A EFCA sabia do problema, mas continuou vendendo estes motores durante anos. Motor 11, Kia 2.0, no MPI 4 cilindros 2020 a 2021. O motor de 2 litros no MPI, encontrado nos Kia Soul e Celtos de 2020 a 2021, provou que a história tem o feio hábito de se repetir. A Kia fez o recall de 147 mil veículos devido a anéis de pistão defeituosos que podiam gerar incêndios no motor. Deixe-me repetir isso. Não apenas falha do motor, mas incêndios reais. Os proprietários começaram a notar consumo de óleo excessivo em veículos com apenas 30 mil milhas no odômetro. Alguns relataram puxar a vareta para encontrá-la completamente seca sem luzes de advertência que os alertassem do desastre iminente. O motor então morria, travava ou, nos piores casos, incendiava-se. O reparo custa entre 2 mil e 5 mil euros, assumindo que você o detecte antes da falha catastrófica. A Kia estendeu a garantia para 15 anos e 150 mil milhas para alguns proprietários. Mas se você comprou um usado sem essa cobertura, está jogando roleta russa cada vez que liga o motor. Os incêndios do motor ocorreram com veículos estacionados e dirigindo. Os proprietários perderam veículos completos e, em alguns casos, suas garagens e casas. A Kia pagou multas após investigações federais, mas os proprietários pagaram o preço real. O cliente típico era uma família jovem que comprou pensando em algo novo e confiável e acabou com terror absoluto. Motor 10, Range Rover Sport Supercharged V8 2012 a 2014. Nada diz luxo como uma fatura de reparo de 33 mil euros em um SUV usado pelo qual você pagou 20 mil. Bem-vindo ao mundo do Range Rover Sport V8 sobrealimentado de 2012 a 2014. Este 5.0 litros sobrealimentado produz potência e torque impressionantes exatamente até o momento em que não produz mais. Os proprietários relataram falhas completas do motor por volta de 60 mil a 70 mil milhas com estimativas de reparo que fazem adultos chorarem. Um proprietário desafortunado enfrentou uma fatura de 33 mil euros quando seu motor explodiu a apenas 61 mil milhas. A corrente de distribuição é o vilão principal nesta história. Quando falha, não se vai em silêncio. A corrente pula a sincronização, dobra válvulas, destrói o sobrealimentador e derruba os injetores de combustível como peças de dominó. Um proprietário relatou precisar de 6 injetores novos, um sobrealimentador novo e trabalho completo do motor, tudo de uma vez. O reparo preventivo da corrente de distribuição custa entre 4 mil e 6 mil euros. A maioria dos proprietários ignora isto até que seja tarde demais e então a fatura é astronômica. A Land Rover sabia do problema, mas nunca fez um recall, simplesmente continuou vendendo. A revenda desta geração do Range Rover Sport está em queda livre, os valores estão em colapso porque ninguém o quer. O cliente típico comprou buscando luxo e acabou com uma segunda hipoteca em reparos. Motor 9. Dodge Dart 1.4 Multi-Air Turbo 2013 a 2016. O Dodge Dart prometeu uma experiência de condução elegante e moderna com seu motor turbo de 1.4 litros. Para muitos proprietários, entregou algo muito mais próximo de um pesadelo. Os modelos de 2013 a 2016, especialmente a edição de 2016, ganharam uma reputação de estarem infestados de problemas de motor e transmissão, alguns francamente perigosos. Um dos problemas mais alarmantes é a perda completa de potência enquanto você dirige, com muitos proprietários relatando que seus Dart morreram subitamente no meio da estrada ou pior, na rodovia. Para a maioria das pessoas, o motor desligando-se no meio do trânsito é menos uma emoção e mais um momento de parar o coração que poderiam evitar. Um contribuidor maior para esses colapsos do motor é a obsessão bizarra do Dart com o óleo, ou melhor, sua incapacidade de mantê-lo. Este carro queimava óleo como se estivesse tentando estabelecer um recorde, com alguns proprietários afirmando que seus níveis de óleo iam de cheio a vazio em apenas 30 dias. Imagine sair da garagem com o tanque de óleo cheio apenas para perceber um mês depois que seu motor está sedento novamente. Esqueça as trocas de óleo recomendadas de 6 a 12 meses.
O DART fez sentir que as trocas de óleo eram um serviço de assinatura mensal que você não pediu. Motor 8, GM 3.6 LFX VIS 6 2012 a 2019. O motor GM 3.6 LFX V6 está em toda parte. Cadillac, CTS e STS Chevy Traverse, GMC Acadia Buick Enclave, até o Pontiac Bonneville tem este motor. Quando funciona corretamente, é na verdade uma usina de força decente. O problema é que não funciona corretamente por muito tempo. O sistema de corrente de distribuição é o calcanhar de Aquiles. Este motor usa sincronização variável de válvulas, o que significa que as correntes de distribuição precisam manter-se apertadas e bem lubrificadas para uma operação apropriada. Infelizmente, os problemas de lubrificação causam que as correntes se estiquem, gerando detritos metálicos que contaminam o motor inteiro. Os proprietários primeiro notam uma luz de check engine seguida de um chocalho sinistro em marcha lenta. Se você ignorar estas advertências, desenvolvem-se falhas de ignição e aparecem limalhas metálicas no óleo. Em casos extremos, ocorre uma falha completa do motor, resultando em uma fatura de substituição de 7.000 euros. Mesmo detectando cedo, ainda significa uma substituição de corrente de distribuição de 1.800 a 3.000 entre as 100.000 e 130.000 milhas. Claro, 100.000 parece uma longevidade decente, mas isto não é desgaste normal. É um defeito de projeto que a GM nunca fez recall. Simplesmente continuaram vendendo milhões destes motores sabendo perfeitamente que precisariam de reparos caros logo ao atingir as 6 cifras no odômetro. Motor 7, BMW Mini 1.6 Turbo N14 2007 a 2015. O Mini Cooper S parece adorável com seu estilo retrô e dirigibilidade de go-kart, mas sob o capô esconde-se o motor Prince da BMW, o N14 de 1.6 turbo, e ele é tão confiável quanto um bule de chocolate. O tensor da corrente de distribuição é criminalmente fraco, falhando prematuramente e permitindo que a corrente pule. Quando isso acontece, as válvulas se encontram com os pistões em formas que os engenheiros nunca pretenderam, resultando em dano catastrófico do motor. Isto pode ocorrer tão cedo quanto às 30.000 milhas, embora a maioria das falhas ocorra entre 50.000 e 80.000. A injeção direta causa um acúmulo severo de carbono nas válvulas de admissão, eventualmente exigindo jateamento com nozes, um procedimento onde cascas de nozes trituradas são literalmente disparadas nas válvulas para limpá-las. Isto não é um ajuste único também. Torna-se manutenção necessária a cada 30.000 milhas a 600 euros por sessão. A bomba de combustível de alta pressão é outro ponto fraco, falhando sem aviso e deixando você na mão. As falhas do turboalimentador são comuns também, exigindo substituição a um custo significativo. Some tudo e você está olhando para entre 2.000 e 5.000 euros em reparos em um motor que a BMW e a PSA sabiam que era problemático durante 8 anos antes de finalmente substituí-lo em 2015. Se você vir um Mini Cooper S usado desta geração, continue andando. O exterior bonitinho não vale o pesadelo mecânico que há por baixo. Motor 6, Audi 2.0, TFSI/TS, e geração 1 e 2 2008 a 2012. Os motores da Volkswagen e Audi de 2 litros TFSI e TSI, especificamente a geração 1 e o início da geração 2, alimentaram alguns dos carros alemães mais populares vendidos na América de 2008 a 2012. Estamos falando do Audi A4, A5, Q5 e o Volkswagen GTI, Jetta e Tiguan. Estavam em toda parte e todos compartilhavam o mesmo segredo sujo: consumo de óleo excessivo. Os anéis de pistão estavam projetados inapropriadamente e se desgastavam prematuramente, permitindo que o óleo deslizasse para a câmara de combustão onde era queimado. Os proprietários relataram consumir 1 litro de óleo a cada 1.000 milhas, às vezes mais. Isso não é manutenção. É um trabalho de tempo integral. A VW e a Audi lutaram com o problema durante anos antes de finalmente resolverem uma ação coletiva. Mas os termos de seu acordo foram quase tão frustrantes quanto o motor em si. Ofereceram garantias estendidas, mas apenas se você documentasse o consumo de óleo através de testes regulares na concessionária. Perdeu uma consulta, não há cobertura para você. O tensor da corrente de distribuição também falha, assim como as bombas de combustível de alta pressão. O acúmulo de carbono obstrui as válvulas de admissão, exigindo limpeza cara. As falhas do sistema PCV são comuns também.
Os reparos tipicamente custam entre 4.000 e 8.000 euros quando o motor finalmente desiste. Usualmente entre 70 e 120 mil milhas. Motor 5, GM 6.2 Ecotec 3, L87 V8 2019 a 2024. Tudo o que discutimos envolve motores antigos. Este está acontecendo agora mesmo. O L87 de 6.2 V8. Ecotec 3 da GM está sob investigação federal afetando quase 900 mil caminhonetes e SUVs. Estamos falando dos 2019 a 2024 Silverado 1500, Sierra 1500, Tahoe, Suburban, Yukon e Escalade. Estes são veículos atuais, alguns ainda sob garantia, experimentando falhas catastróficas do motor sem aviso. Os defeitos de fabricação no virabrequim e nos rolamentos de biela causam travamento súbito do motor. Imagine isto, você está navegando a 70 milhas por hora em seu Escalade de 80 mil euros quando o motor trava. Você perde assistência de direção e freios enquanto desliza no tráfego com controle mínimo. Isto está acontecendo com proprietários reais agora mesmo. A NHTSA recebeu 1.157 relatos de falha. Alguns motores falharam com apenas 10 mil milhas. Outros chegaram a 70 mil antes de explodir. Não há padrão, não há aviso, apenas falha catastrófica súbita. O recall da GM de abril de 2025 cobre alguns veículos. Seu ajuste, uma troca de óleo para óleo mais grosso 0W40 e uma atualização de software. Eles estão tratando um defeito de fabricação com um curativo. Mais 173 falhas ocorreram fora da janela do recall. Os modelos 2019 e 2020 estão falhando também, mas não estão cobertos. Se você possui um, verifique os recalls imediatamente. Considere trocá-lo enquanto ainda funciona. Os reparos custam entre 8.000 e 15.000 euros. Os proprietários relatam um ruído de batida metálica dias antes da falha. O consumo de óleo aumenta dramaticamente antes da falha. A luz de check engine se acende tarde demais para evitar o dano. A GM sabia do problema durante os testes de pré-produção, mas o ignorou para lançar a tempo. Os engenheiros internos advertiram, mas a gestão os ignorou para maximizar lucros. O cliente típico comprou uma caminhonete de trabalho confiável e acabou em uma investigação federal. Motor 4, BMW, N63 V8 Twin Turbo 2009 a 2016. O N63 Twin Turbo de 4.4 V8 da BMW estreou em 2009, alimentando o Série 7, Série 5, Série 6, XX5 e X6. Com uma potência impressionante, parecia o motor de luxo definitivo até que as faturas de reparo chegaram. O N63 tem tantos problemas que os fóruns da BMW têm seções inteiras dedicadas exclusivamente a este motor. Falhas de corrente de distribuição, vazamentos de retentores de haste de válvula causando consumo de óleo massivo, falhas do turboalimentador, vazamentos de fluido de arrefecimento, acúmulo de carbono. A lista se lê como os grandes sucessos de tudo o que pode dar errado. Mas o problema real é o custo. O trabalho de corrente de distribuição custa entre 7.000 e 12.000 euros. Os retentores de haste de válvula custam outros 5.000 a 8.000 euros adicionais. Os turboalimentadores falham a 3.000 euros cada um, e a 2. Alguns proprietários vão pelo seu segundo ou terceiro substituição completa do motor. Você pode comprar um X5 usado ou um Série 7 com este motor por 15.000 a 20.000 euros, depois gastar 20.000 em reparos durante seu primeiro ano. É como comprar uma mansão construída sobre um sumidouro. Parece ótimo até que tudo desmorona. A BMW emitiu múltiplos recalls e campanhas de serviço, mas estes não corrigem os defeitos de projeto fundamentais. Não é se este motor falha, mas quando e quanto custará. Os proprietários relatam fumaça azul do escapamento por consumo de óleo. A luz de check engine está constante com códigos de múltiplos sensores. Há ruídos do motor, chocalhos e batidas em marcha lenta e aceleração. O superaquecimento é frequente porque o sistema de arrefecimento é inadequado para um motor tão potente. Os vazamentos de óleo ocorrem em múltiplos pontos. Juntas, selos e tampas. A BMW sabia dos problemas desde o lançamento, documentos internos o revelaram.
Continuaram vendendo o motor durante anos antes do redesenho N63TU, que ainda é problemático. O cliente típico comprou luxo alemão e acabou com um pesadelo financeiro alemão. Motor 3. Subaru 2.5 Boxer 2011 a 2015. A Subaru é famosa por sua confiabilidade e tração integral lendária, mas esta geração de motores Boxer de 2.5 FB25 é uma mancha em sua reputação. O motor foi encontrado no Forester, Outback, Impreza e Legacy de 2011 a 2015. O problema principal é o consumo de óleo excessivo cedo na vida do motor. Os proprietários relatam ter que adicionar 1 litro de óleo a cada 1.500 km com apenas 30.000 milhas no odômetro. A Subaru inicialmente negou o problema, depois estendeu a garantia para 8 anos ou 100.000 milhas após uma ação coletiva. Os anéis de pistão estão projetados incorretamente e não vedam apropriadamente. O óleo queima na câmara de combustão e gera depósitos de carbono que pioram o problema. A junta de cabeçote falha prematuramente entre 60.000 e 90.000 km. Os vazamentos de fluido de arrefecimento externos e internos contaminam o óleo com fluido de arrefecimento. O reparo da junta de cabeçote custa 2.400 euros. A substituição completa do motor custa entre 4.000 e 8.000 euros. Os proprietários relatam superaquecimento do motor quando o termostato, a bomba de água ou o radiador falham. O sistema de arrefecimento é inadequado quando o motor trabalha duro. O sensor de detonação falha e causa problemas de desempenho e luz de check engine permanente. A Subaru substituiu motores em alguns proprietários, mas os compradores de usados sem garantia estão completamente expostos. O cliente típico comprou um Subaru por confiabilidade e acabou com visitas constantes à concessionária. Os valores de revenda colapsaram porque ninguém quer um Subaru desta geração problemática. Motor 2. Volkswagen 2.0. TDI Diesel 2009 a 2015. Este não é uma falha mecânica, mas um fraude massivo que arruinou proprietários e o meio ambiente. Dieselgate, o escândalo que abalou a indústria automotiva mundial. A VW instalou um software trapaceiro, um dispositivo de manipulação que detectava quando o veículo estava sendo submetido a teste de emissões. Durante o teste, o motor funcionava em modo limpo, cumprindo com as regulamentações. Em condução normal, o motor bombeava óxidos de nitrogênio NOx até 40 vezes o limite legal. 11 milhões de veículos a nível mundial foram afetados, 600 mil apenas nos Estados Unidos. A VW comercializou estes motores como limpos e eficientes com tecnologia Bluetech, enganando consumidores, reguladores e governos. Os proprietários compraram acreditando que estavam fazendo o bem pelo ambiente. Na realidade, estavam dirigindo poluidores massivos. O escândalo estourou em 2015 quando a EPA descobriu a fraude. A VW foi forçada a fazer o recall dos veículos e oferecer recompra ou modificação. A modificação reduziu potência, torque e eficiência de combustível. O veículo era pior do que o que compraram originalmente. A recompra em muitos casos foi menos do que pagaram inicialmente devido à depreciação. Os proprietários perderam milhares porque o valor de revenda colapsou. Ninguém queria um diesel VW. A VW pagou 33 bilhões em multas e acordos, mas os proprietários pagaram o preço emocional e financeiro. Executivos da VW enfrentaram acusações criminais e alguns foram para a prisão. O escândalo destruiu a reputação da VW e o mercado diesel na América morreu. Os proprietários relatam problemas mecânicos posteriores à modificação. O filtro de partículas diesel se obstrui com regenerações frequentes. O sistema de injeção de ureia AdBlue tem problemas caros. O turboalimentador falha prematuramente no motor modificado. O cliente típico comprou um diesel por eficiência e economia e acabou como vítima de fraude com perdas massivas. Este motor está no 2 não por falha técnica, mas por traição à confiança do consumidor. Motor 1. Hyundai Kia Theta 2 2.0/2.4 2011 a 2019. Se você prestou atenção às notícias automotivas, viu isto vindo. O motor Hyundai Kia Theta 2 não é apenas pouco confiável, é perigoso. Os motores de 2.4 e 2 litros turbo alimentaram milhões de veículos de 2011 a 2019. Hyundai Sonata, Santa Fe, Tucson, Kia Optima, Sorento e Sportage.
Gerou investigações federais, investigações criminais do Departamento de Justiça, ações coletivas e incêndios de motor. Os defeitos de fabricação deixaram detritos metálicos nas passagens de óleo. Estes detritos mataram de fome os rolamentos de biela de lubrificação, causando falha do rolamento, travamento do motor e incêndios. Estes motores se incendeiam enquanto estão estacionados, enquanto são dirigidos, e alguns continuam queimando mesmo depois que o motor trava. Os motores falham catastroficamente por volta das 80.000 a 100.000 milhas, embora muitos falhem muito antes. Desenvolvem uma batida, consomem óleo excessivo, depois travam sem aviso em velocidades de rodovia. Quando seu motor desliga a 70 milhas por hora cercado de trânsito, você passou de seu trajeto diário para uma situação que ameaça sua vida. A NHTSA lançou múltiplas investigações. Hyundai e Kia fizeram o recall de milhões de veículos e pagaram centenas de milhões em multas. Estenderam as garantias para 10 anos e 100.000 milhas, mas apenas para proprietários originais. Comprou usado e você está sozinho. Os reparos custam entre 6.000 e 12.000 euros ou mais. Os proprietários relatam que a Hyundai e a Kia rejeitaram reivindicações de garantia por tecnicismos. As concessionárias negaram conhecimento do problema e culparam os proprietários por má manutenção. Os recalls foram implementados lentamente e inadequadamente. Muitos veículos afetados ainda estão na estrada. Estes foram esses motores dos quais você deve fugir imediatamente, então agora você já sabe. Nos vemos no próximo vídeo.